bem-vinda, seja bem-vindo ao Sexualidade em Foco, um podcast da Amoterapia, plataforma de terapia afetivo-sexual online que acredita no poder da informação, do afeto e da escuta para transformar nossas vivências com o corpo, o prazer e os vínculos. Aqui é um espaço para a gente entender, conversar e viver uma sexualidade mais consciente, saudável e sem tabus. Olá, bem-vindos ao Sexualidade em Foco. Hoje a gente vai mergulhar num assunto assim bem importante e que ainda é cercado de muito silêncio, né? A dor durante a relação sexual. Aquilo que deveria ser um momento de prazer, de conexão, às vezes acaba virando fonte de desconforto, sabe? Uma ardência, uma pressão, às vezes até espasmos musculares, é bem delicado. Exatamente, e é mais comum do que se imagina. Os números internacionais, eles mostram prevalências que variam, né? Tipo, vaginismo pode afetar até uns 6% das mulheres. Já a dispareunia, que é a dor na relação em si, pode chegar a taxas bem altas, às vezes até 40% em quem busca ajuda ginecológica. Nossa, é bastante gente. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade extra por causa do tabu, né? Falar sobre sexo, sobre dor, é complicado. Então, muitos casos ficam escondidos, sem diagnóstico, sem ajuda. E o impacto disso vai muito além do físico, certo? Imagino como afeta a pessoa. Totalmente. Mexe com a autoestima, com a confiança no próprio corpo, no relacionamento. É comum surgir medo, vergonha, aquela sensação de: será que eu tenho algum problema? Será que sou inadequada? Medo de perder o parceiro ou a parceira também. E entra aí a questão da educação sexual, né? Ou a falta dela. Sim. A falta de uma educação afetivo-sexual mais sólida aqui no Brasil acaba sendo um fator que, piora tudo. Muita gente não conhece o próprio corpo direito, acredita em mitos, não sabe como a excitação funciona e aí se culpa pela dor ou nem imagina que aquilo pode ter tratamento. É nesse cenário que surgem iniciativas importantes como a Amoterapia, né? Uma plataforma online que eu vi que está atuando justamente nisso. Isso. A proposta deles é oferecer um espaço seguro, acolhedor, para terapia sexual online, focado em ajudar a entender o corpo, resgatar o prazer. Eles até oferecem uma primeira sessão gratuita, o que é ótimo para quebrar aquela barreira inicial. Legal. E me parece que um pilar fundamental desse trabalho e da solução em geral é justamente a informação, a educação que você mencionou. Sem dúvida alguma. A educação afetivo-sexual é a base de tudo. Pensa comigo. Sem informação, a pessoa sente dor e não sabe diferenciar se é algo muscular, se é lubrificação, se é outra coisa. Não entende a fisiologia da excitação, acha que o problema é com ela. E aí vem a culpa? Exato. E nem sabe que existem tratamentos. Agora, com informação, a perspectiva muda completamente. A pessoa começa a entender a anatomia, a identificar os sinais do corpo, a ver o prazer como um direito e não um luxo, ganha confiança para comunicar o que sente, para buscar ajuda. É um ciclo que se quebra, sabe? O ciclo do silêncio e da dor. Faz todo sentido. E falando das condições em si, a gente ouve muito falar de vaginismo. O que seria exatamente? O vaginismo é caracterizado por contrações involuntárias dos músculos do assoalho pélvico, aqueles músculos que ficam ao redor da vagina. Essa contração dificulta ou até impede qualquer tipo de penetração, seja com pênis, dedo, absorvente interno, o que for. E as causas disso? Podem ser variadas, imagino. Sim, bastante. Pode vir de experiências sexuais passadas que foram ruins ou traumáticas, pode ser resultado de um trauma físico ou abuso, pode estar ligado a medos intensos sobre sexo ou dor, ou mesmo a crenças religiosas ou culturais muito restritivas sobre sexualidade. Entendi. E a dispareunia que você mencionou antes, qual a diferença? A dispareunia é a dor genital que acontece de forma persistente ou recorrente durante a relação sexual com penetração. Ela pode ser superficial, tipo logo na entrada da vagina, ou mais profunda. E as causas aqui também são bem diversas. Tipo? Pode ser desde infecções ginecológicas, tipo candidíase, até condições como endometriose, alterações hormonais que afetam a lubrificação, por exemplo, na menopausa ou pós-parto, ou até questões de pele na região vulvar. E claro,
Fatores psicológicos também podem contribuir ou piorar a dor. E tem a vulvodinha também, né? Que é um pouco diferente. Isso. Vale mencionar, a vulvodinha é uma dor crônica na vulva, muitas vezes descrita como queimação, ardência, pontadas, sem uma causa infecciosa ou outra doença identificável. É um quadro distinto, mas que também causa muito sofrimento e impacto na qualidade de vida e na sexualidade. Nossa, fica muito claro como tudo isso não é só uma dorzinha. O impacto é enorme. Gigante, é um efeito cascata, sabe? Afeta a autoimagem, como você falou. A pessoa pode se sentir quebrada, menos feminina, menos desejável. No relacionamento, o medo da dor leva a evitar a intimidade. Pode gerar tensão, distanciamento, falta de comunicação. E a saúde mental? Com certeza é afetada. Ansiedade antes da relação ou até mesmo ao pensar em sexo. Tristeza, frustração. Muitas mulheres descrevem essa sensação de viver a sexualidade no piloto automático, sabe? Sem prazer real, sem conexão, só para cumprir um papel ou evitar conflito. É muito desgastante. E como a terapia entra para ajudar nisso? Quais são as abordagens? Bom, geralmente as abordagens são multidisciplinares. Uma delas é a fisioterapia pélvica. Como ela funciona? A fisioterapia pélvica usa técnicas manuais, exercícios, biofeedback para ajudar a relaxar essa musculatura tensa do assoalho pélvico, ganhar mais consciência corporal, controle sobre esses músculos. Muitas vezes os resultados são bem rápidos, em termos de alívio da dor e melhora da função. Interessante. E a dilatação gradual? Já ouvi falar. Sim, é outra ferramenta importante, especialmente no vaginismo. Usa-se um conjunto de dilatadores que são dispositivos lisos de tamanhos progressivos. Com orientação profissional, a pessoa vai introduzindo gradualmente na vagina, em casa, num ambiente seguro. Para quê exatamente? O objetivo é dessensibilizar a região, acostumar o corpo ao toque e à presença dentro da vagina de forma controlada e sem dor, ajudando a diminuir aquela resposta de contração involuntária e o medo associado à penetração. Entendi. E a terapia sexual em si, as conversas? Fundamental. A terapia sexual, que na Amoterapia é feita online, trabalha toda a parte psicoeducacional, ou seja, entender o corpo, a resposta sexual, desmistificar crenças, propõe exercícios sensoriais focados nas sensações para redescobrir o prazer sem a pressão da penetração e também tarefas para fazer sozinha ou com a parceria para reconstruir a intimidade, a comunicação. Então não é só para dor parar. Não mesmo. O objetivo final é ir além do fim da dor. É resgatar o prazer, a autonomia sobre o próprio corpo, construir uma sexualidade mais livre e satisfatória. Os casos que a Amoterapia divulga mostram que isso é possível, né? Tem uns exemplos bem legais. Sim, são inspiradores. Tem o caso da Carolina, 35 anos, acho. Ela desenvolveu vaginismo depois do parto. Com fisioterapia e dilatação gradual, em cerca de 8 semanas ela conseguiu voltar a ter relações sem dor. É uma mudança rápida e significativa. Nossa, que ótimo! E tem mais? Tem a Letícia, de 40 anos. O problema dela era um medo intenso que surgiu depois de um exame ginecológico que foi traumático para ela. Isso afetou a confiança, a lubrificação natural. Com a terapia sexual online, ela conseguiu trabalhar esse medo, recuperar a confiança e a resposta do corpo. Que bom! Mostra como o emocional tá ligado, né? Totalmente. E tem a Ana, de 32 anos. A dor dela começou logo na lua de mel. Imagina a frustração. Com a terapia online focada em autoconhecimento, educação sobre o corpo dela e exercícios, em uns 3 meses ela conseguiu superar a dor e ter uma vida sexual prazerosa. São histórias que dão esperança, né? Mostram que tem saída. Exatamente. Mostram que com o acompanhamento certo, com as ferramentas adequadas para cada pessoa, é possível sim mudar essa realidade de dor e sofrimento. Então, acho que a grande mensagem que fica desse nosso papo é: sentir dor na relação sexual não é normal. Ninguém precisa aceitar isso como se fosse parte da vida e sofrer em silêncio. De jeito nenhum. Existe solução, existe um caminho para a mudança, e esse caminho passa por acompanhamento especializado, por educação, por prática orientada. Isso. Buscar ajuda é o primeiro passo. E iniciativas como a Amoterapia aparecem como esse espaço seguro, acessível para começar essa jornada de transformação.
Vale a pena conferir, eles oferecem a primeira sessão gratuita, como falamos. É uma ótima porta de entrada. E pra gente fechar, fica aqui uma reflexão, né? Além de simplesmente não sentir mais dor, o que significa de verdade para uma pessoa se reconectar com o próprio corpo dessa forma? Redescobrir o prazer, a autonomia na sua sexualidade. Que outras portas isso pode abrir na vida dela? É uma ótima pergunta para se pensar. A sexualidade está tão conectada com quem a gente é, né? Quando essa área melhora, muita coisa pode florescer junto. Com esta reflexão, a gente termina mais um episódio de Sexualidade em Foco. E não se esqueça, a dor não é natural, você não precisa conviver com ela. Agende uma sessão na Amoterapia. Sua primeira sessão é gratuita. O link está na descrição do episódio. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que pode se beneficiar também. E se você quer se aprofundar mais nesse e em outros temas ligados à saúde íntima, prazer, autoconhecimento, faça parte da comunidade Amoterapia. Lá você encontra conteúdos exclusivos, clube de leitura, cinema, ferramentas terapêuticas, curadoria de conteúdos e uma rede de apoio segura para falar sobre sexualidade com mais liberdade. A gente se encontra no próximo episódio de Sexualidade em Foco. Até lá!